Bom dia, irmãos. Nossa escola bíblica dominical hoje não conta com a presença do nosso diretor, irmão Gonçalves, e eu peço que os irmãos estejam orando pelo irmão Gonçalves, pela sua esposa, pelo Fabinho, por toda a família que está enferma nessa ocasião, né? Peço que os irmãos estejam orando porque Deus venha abençoá-los, trazendo-os o mais rápido possível a recuperação. Hoje nós estamos estudando capítulo 5 e 6 de Gálatas e eu apenas lerei o versículo 1, onde diz: para que a liberdade que foi para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, portanto, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Esteja atento para o que cada professor vai falar ao nosso coração nessa oportunidade. Cada professor tem feito esse trabalho com muito carinho. Para nós, que somos novos na utilização da mídia, para nós é muito difícil fazer os vídeos. E tem sido um esforço árduo que os professores têm tido, e eu agradeço a cada um deles. Que Deus possa te abençoar muito no estudo que ora iniciamos. Amém. Bom dia, os irmãos da PIB do Sampaio. Prosseguimos hoje no estudo da nossa Escola Bíblica Dominical do trimestre, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, basicamente os capítulos 5 e capítulos 6. Saúde os irmãos, com a paz de Cristo, e que estejamos continuando a orar por essa situação trágica causada por essa pandemia do coronavírus. Vidas estão sendo ceifadas, irmãos conhecidos e parentes nossos, e até mesmo pessoas com as quais não temos relacionamento, viemos sabendo de muitos têm sido infectados, as consequências da paralisação da economia, perda de emprego, perda de sustento. Devemos continuar orando para que Deus esteja atuando no sentido de nos proteger e aos nossos entes queridos dessa pandemia, dos efeitos causados por ela, e assim como que Deus esteja operando no sentido que seja proporcionada a cura, seja proporcionado um meio de que isso tudo possa vir a cessar, mas crendo sempre que Deus está no controle de tudo e que Ele tem a palavra final, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus e os seus propósitos. No capítulo 5, no versículo 7, o apóstolo Paulo vai falar. Ele faz uma indagação aos Gálatas, quem os impediu para que não obedeçais à verdade? E que verdade seria essa? Seria a verdade do Evangelho. Ultimamente tem se falado muito sobre esse versículo, conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Que realmente o Evangelho ele liberta, a verdade do Evangelho ela liberta o homem, liberta do domínio do pecado, liberta do desconhecimento sobre as coisas de Deus. E justamente Paulo ela faz essa indagação e vemos que a liberdade cristã ela vai requerer uma vida de obediência a essa verdade. Ou seja, a partir do momento que o cristão é liberto do domínio do pecado, a partir do momento em que ele passa a ter uma vida aos pés de Jesus, essa vida de obediência, uma obediência essa, que é obediência que não é uma obediência imposta, não é uma obediência de forma tirânica, pelo contrário, a obediência em amor, ela vai proporcionar a verdadeira liberdade daquele que ama a Cristo Jesus e segue os seus mandamentos. No versículo 22, ele vai falar também no fruto do Espírito, já bastante conhecido por nós, porque ele vai elencar com o fruto do Espírito amor, gozo, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O fruto do Espírito que se contrapõe às obras da carne mencionadas nos versículos anteriores. E esse fruto do Espírito, a liberdade cristã, ela, a partir do momento que o Espírito produz esse fruto naquele que tem a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ele vai ter uma vida próspera, no sentido de uma vida que dê fruto, uma vida frutífera, como a de Jesus. Jesus é o exemplo perfeito daquele que produziu esse fruto em seu comportamento, nas suas atitudes, nos seus ensinamentos. E a liberdade cristã implica justamente na produção da vida
com esses frutos, né? Ou melhor, né, no singular, o fruto do Espírito que vai produzir essas qualidades inerentes àqueles a que amam a Cristo e o obedecem em espírito e em verdade. Já no capítulo 6, versículo 1, ele vai fazer, diz o seguinte: se algum homem for surpreendido em alguma ofensa, deve ser encaminhado o tal com espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não sejas também tentado. A liberdade cristã implica em andar com as pessoas para as quais Jesus deu a vida na cruz. Ou seja, a vida em amor, né? A partir do momento em que devemos amor ao próximo, né? O mandamento, né? Ama ao próximo como a ti mesmo. Devemos amar o próximo, e a partir do momento em que alguém for apanhado em alguma situação, em alguma ofensa, alguma situação não condizente, né, com o comportamento produzido pelo fruto do Espírito, devemos agir com mansidão, com retidão, né, admoestando, aconselhando, nunca apontando o dedo de julgamento duro, nunca atuando de forma cruel. Pelo contrário, devemos exortar essa pessoa para que ela siga os bons ensinamentos, né? E devemos principalmente dar testemunho da produção desse fruto em cada um de nós, olhando para nós mesmos, né? Para que também não sejamos tentados a prática de atitudes que contrariem esse fruto do Espírito que deve ser produzido em cada um de nós. Essas são as lições que o apóstolo Paulo deixa nesses capítulos 5 e 6 da carta aos Gálatas. Importante que tenhamos isso em nossos corações, essa questão da liberdade, a verdadeira liberdade, liberdade essa que produz vida frutífera através do fruto do Espírito derramado em cada um de nós, liberdade cristã que vai requerer uma vida de obediência à verdade, a verdade do Evangelho, e uma vida de amor, né? Uma vida de obediência àquele que deu a vida por cada um de nós. Um abraço, um bom domingo e uma boa semana a todos. Irmãos, dando continuidade ao livro de Gálatas, nós estamos falando realmente da liberdade cristã. E o que significa a liberdade cristã? O que implica nisso? É uma vida dinâmica e ativa na semeadura espiritual. Por que isso? Porque a colheita nada mais é do que a multiplicação daquilo que foi semeado. Está lá em Gálatas 6,8 que nós vamos ler agora. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar ao terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos mesmo, especialmente os que fazem parte da nossa família na fé. Vejam as letras grandes que Paulo escreveu com a sua própria mão. Os que estão forçando vocês a se circuncidarem são pessoas que querem ficar orgulhosas de coisas de pouca importância. Eles fazem isso somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, pois nem mesmo os que praticam a circuncisão obedecem à lei, porém eles querem que vocês se circuncidem para que eles possam ganhar e terem colocado um sinal da circuncisão no corpo de vocês. Ou seja, minha gente, semear a carne é plantar coisas que irão produzir a carnalidade. O resultado disso tudo é a corrupção. Principalmente quando Paulo falou em questão de circuncisão. É lei, então a lei vai ser cumprida, mas eles querem ficar abaixo da lei. O que
é semear espírito. Semear espírito é onde que aponta para as coisas mais sublimes e duradouras na vida eterna. É Jesus Cristo que realmente faz com que nós tenhamos essa maior liberdade. E o que devemos de compartilhar com isso é mais experiências, é praticarmos essa liberdade para que nós possamos, com isso, ser forte e ser sublime. O que a liberdade cristã também implica no entendimento que a nossa glória seja a cruz de Cristo. Ou seja, mais longe de mim, diz, o Paulo diz, orgulhar-me de não ser na cruz o nosso Senhor Jesus Cristo, seja qual mundo será crucificado para mim e para o mundo. Ou seja, está em Gálatas 6,14. Não é isso? 6,14, vamos ver. Mas eu me orgulharei somente na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pois por meio da cruz o mundo está morto para mim, e eu estou morto para o mundo. Não faz nenhuma diferença se o homem é circuncidado ou não. O importante é que ele seja uma nova pessoa, e para todos seguem essa regra de vida, que a paz e a misericórdia estejam com eles e com todo o povo de Deus. E que, para terminar, que ninguém crie dificuldades para mim, pois as marcas do meu corpo mostram que sou escravo de Jesus. Ou seja, é a glória, a liberdade, a implicação é uma liberdade que faz com que nós tenhamos uma vida melhor. E como viver essa liberdade cristã? Que nós devemos de aprender a dizer não para as coisas que contrariam a liberdade de Cristo Jesus. Temos também de aprender e desenvolver atitudes que promovam o reino de Deus com fé e honradez, que não também devamos de negociar jamais a liberdade em Cristo Jesus por uma liberdade que seja enganosa, perniciosa, escravizante, não é isso? E nós devemos de permitir que o Espírito reproduza em sua vida, em nossa vida, Jesus e a semeadura espiritual e na frutificação do bom fruto. Ou seja, o que plantarmos, nós colheremos multiplicado. Se nós plantarmos um carocinho de feijão, nós vamos colher esse feijão multiplicado por muitos grãos, não é isso? Então nós devemos de plantar e saber colher. E o que Paulo diz no finalzinho, na sua bênção, que está lá em irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês e com o nosso espírito, e que nós tenhamos a liberdade de falar e de sentir que Deus é Deus, que Jesus está conosco em todos os momentos da nossa vida. Amém.